Eu quero compartilhar um texto com você em Provérbios capítulo 19. Versículo 2 está na tela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Pai de amor e de infinita misericórdia, aqui estamos, Deus, e precisamos te ouvir. Há uma carência em nós, como teu povo, de te ouvir, Deus. Fica à vontade. Fala conosco, ministra, Senhor, aos nossos corações. Tu conheces cada uma das nossas necessidades, o anseio de cada um de nossos corações, Senhor. E como eu preciso e careço que tu me uses, Senhor, da forma que tu queres, Senhor. Como estava meditando nesse dia, eu quero ser o vaso, tão somente o vaso de barro, para que a excelência seja tua, Deus, para que a glória seja tua, Deus. Seja assim, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Amados, o sábio, ele vai escrever falando que não é bom proceder sem refletir, sem parar, sem pensar. E vai pecar aquele que é precipitado. Deixa eu te contar primeiro como Deus começou a ministrar no meu coração. Eu estava no domingo de manhã e essa mudança de horário, eu acordei mais cedo ainda do que eu costumo acordar, né? A gente já vem num pique, já pelo trabalho que temos, acordar às 6 horas da manhã. E aí o horário virou, era 5h30, eu estava de pé. Eu falei, para onde eu vou agora? Lá pelo nosso compromisso que temos, né? Temos uma lanchonete lá na comunidade, e eu tenho que servir o café para o rapaz, mas o café é 7 horas. Não posso fazer o café às 5h30 da manhã. Falei, então eu vou sentar e vou... Eu não sou o professor do discipulado dessa manhã. Era o querido Luiz Novaes que estaria ministrando. Mas eu falei, vai que aconteça alguma coisa, então eu vou entrar pela lição. Entrei pela lição, comecei a estudar e peguei a Bíblia. E aí comecei a ler um livrinho pequeno e aí Deus me trouxe um texto primeiro ao meu coração e depois me levou a esse versículo. E o meu coração se encheu. Eu falei, rapaz, eu acho que sou eu que vou ministrar domingo de manhã. E criei essa expectativa dentro de mim. Falei, acho que domingo de manhã sou eu, hein? Não é possível. Deus assim falou, ministrou. E eu estava conversando com uma pessoa, ainda hoje, e falei, como é que é o agir de Deus? E aí, domingo, o pastor Jaime subiu, ministrou uma poderosa palavra. E eu falei, poxa, Deus, eu achei que era eu. E fui para casa, falei, poxa, eu jurava que era eu. E aí eu falei assim, não tem problema, a gente bota ela na Bíblia e vamos aguardar aí alguns tempozinhos, mas ela vai sair. E estou trabalhando e a gente está num processo agora de obra, né? A gente vai parar para o carnaval, vamos dar um passeio com a família e nós vamos parar para fazer uma obra. E eu estava meditando, né? E conversando com uma pessoa. E aí eu coloquei para essa pessoa o seguinte, como é que é o agir de Deus? Eu provavelmente não estaria na igreja hoje, porque a gente teria que passar todos os freezers de dentro da lanchonete para dentro de uma casa, vai dar uma dor de cabeça danada, e daqui a pouco o telefone toca. Pastor Hebe que é comigo essa hora. Ô, pastorzão, você vai estar na igreja? Eu falei, rapaz,
o senhor poder pregar lá de noite. Eu falei, rapaz. Aí eu falei, cheio de coisa para fazer agora, era para mim estar trabalhando agora. Eu falei, só me dá 2 minutos. Ele, tranquilo. Aí eu fui lá, falei para minha esposa, só vamos mudar o processo todo. E quando eu acabar lá a pregação, a gente acaba a ministração, talvez a gente faça alguma coisa ainda hoje à noite e o resto amanhã. E dá tempo da gente, antes de viajar, fazer. Meu filho, vai. Eu falei, aí parei para refletir, falei, rapaz, Deus me trouxe a palavra e a palavra não era para domingo, a palavra era para quinta. Assim surgiu essa palavra, queridos. E o texto que Deus colocou no meu coração, na verdade são 2 textos que está no... Eu queria que a mesa colocasse para mim, primeiro, se for possível, 1 Samuel, porque aí nós vamos dar uma pulada em Provérbios. A gente vai para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 11. Amém. É uma história já bastante conhecida. Vai falar de uma mulher chamada Ana e chega nessa parte e diz assim, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora eu queria que você fosse no texto de 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Eu li esses 2 textos com você, e se agora, se for possível, amado, volta ao texto que nós começamos lá, a ministração, em Provérbios. O sábio vai dizer, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O que Deus ministrou ao meu coração, e é claro, e é objetivo, e é direto, para pelo menos uma pessoa que está aqui, se não para outras, é que pessoas que talvez chegaram a esse lugar, já estão no seu interior com uma decisão tomada. Pastor, a situação da minha vida está de uma maneira tão, mas tão caótica, tão problemática, está tão difícil esses dias, pastor, que eu já tomei a decisão. E Deus quer falar para você essa noite que não é bom que você proceda sem refletir. E não é bom que você se precipite. Porque Ele tem certamente algo melhor para você. Por que eu compartilhei com você esses 2 textos? Nós conhecemos a história dessa mulher chamada Ana, que tinha uma serva sua, uma criada, que a humilhava, um marido que tinha a capacidade de dizer para ela que ele era melhor do que 10 filhos, mas que nesse momento de dificuldade, nesse momento de turbulência na sua vida, o texto vai nos dizer, o texto que nós lemos, que essa mulher está no templo, na casa do Senhor,
prostrada, orando, clamando ao Senhor, buscando nele socorro. O outro texto que acabamos de ler fala de um rei. E quando eu comecei a estudar, comecei a passar as páginas da Bíblia no domingo pela manhã, Deus me revelou algumas coisas lindas nesse texto que eu ainda não tinha prestado muita atenção, porque a gente fala, pô, Saul ofereceu o holocausto, não era para oferecer, e Saul ali perdeu o seu reinado, o texto passa isso para a gente mesmo. Mas se a gente anteceder um pouco, o povo pede um rei. E a verdade é que Saul não é escolhido pelo povo. Deus separa Saul para liderar aquele povo, para conduzir aquele povo. Então Saul, na verdade, o reinado é ortogado pelo próprio Deus. Nós não estamos diante de um rei que usurpou o trono de ninguém. Deus o fez rei, Deus o permitiu viver aqueles momentos de rei. E aí a gente vai continuar no texto. E aí Saul vai começar a dar umas declarações que foi aí que Deus começou a ministrar no meu coração domingo pela manhã. Cláudio, talvez o problema de Saul não tenha sido, o mais forte talvez não tenha sido oferecer o holocausto, porque não era ele que tinha que oferecer, ele estava completamente errado. Mas Deus me fez ver nesse texto que Saul inverteu alguma coisa. Saul, por um momento, ele acreditou que o holocausto queimado o livraria, o traria vitória. E aí Deus começou a falar comigo. Cláudio, quantas pessoas têm chegado à minha casa? Quantas pessoas têm cumprido o seu papel de cristão tudo certinho, as suas obrigações evangélicas tudo certinho? E tem chegado na minha casa e tem achado que isso vai levá-los à vitória. E isso vai pura e simplesmente conduzi-los a momentos maravilhosos na sua vida. Saul olhou, viu que a circunstância era adversa, era contrária, e ele acreditou que pura e simplesmente o holocausto o traria vitória. Eu falei, uau, bom essa. E aí comecei a... O profeta Oséias, e isso é algo que me inquieta, está me inquietando a alma nesses dias. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, não precisa colocar na tela, não está aí também o texto. Ele diz que o povo, a parte B do versículo diz assim, o povo, a parte A do versículo diz, o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Agora eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo de 1 a 8. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Sabe o que o sábio Salomão está dizendo? Você quer viver dias de paz? Quer viver vida tranquila, de longevidade? Conheça o Senhor.
Isso está trazendo inquietude dentro de mim. A gente conversa com as pessoas estão bem hoje. E daqui a pouco uma situação contrária, um vento contrário. Campeão, não tenho te visto. Parei, pastor. Muito complicado, pastor. Puxado demais. Difícil demais, pastor. E chega ao extremo de dizer para mim assim, essa coisa de crente não é para mim não, pastor. Está faltando conhecimento daquele que a gente afirma ser o nosso Deus, ser aquele que conduz a nossa vida. Eu tive uma experiência, há alguns meses atrás, como professor de discipulado, a gente passa por algumas situações, e no final da aula, às vezes, temos que dar alguns atendimentos, e eu recebi alguns alunos vindo do discipulado 1, eu sou do discipulado 2, então eles fazem 13 lições do discipulado 1 e depois vêm para a gente no discipulado 2. E aí eu recebi um casal, e olhava o casal com aquele sorriso nos lábios, falei, rapaz, o casal está tinindo. E, pastor, bom dia, paz, pá, aquele sorriso, aquela alegria. E aí, um determinado dia, ela fala, pastor, posso conversar com o senhor? Pode, pô, claro que pode. Encerramos a aula, sentamos, fomos conversar. Pastor, deixa eu abrir o meu coração para o senhor. Pastor Gesiel já sabe, pastor Heber já sabe, e eu acho que é importante o senhor saber também, porque a partir de hoje o senhor vai ser meu professor. Amém. Você casou, né? E está lá a filhota lá, que casou no final do ano, né? Filhotinha linda. Eu não posso nem... Está sendo gravado não, né, pastor? Porque se eu falar que quero ser avô, lá em casa eu acabo apanhando. Mas eu já estou aguardando, aí eu estou... Vai devagar, minha filha. Deus te abençoe. Casou. Qual é o sonho do casal? Qual é o sonho de todo casal? Gerar uma criança. Complementar a família. Pastor, nós não podemos. Mas como? Não podemos. Tem um problema em mim, tem um problema nele. Mas nós confiamos. Deus vai operar um milagre. Opa! Aí você anima, né? Professor, essa está aprendendo. Porque a gente fica preocupado, porque as pessoas chegam para a igreja, estão vivendo o ministério, o tempo está passando, mas não absorve nada, não aprende nada. Parte o primeiro ventinho, a pessoa... E eu sou daquele professor que fala assim, olha, eu tento passar alguma coisa, falo, meu irmão, é pancada o tempo todo, mas você fica de pé porque quem te chamou te sustenta. Quem te chamou é fiel, ele te mantém de pé. Não é vergonha nenhuma não, né? Pedrão, né? Ele viu Jesus e Pedrão vem, ele e olhou para fora assim, quando ele ia indo, Jesus! Calma. Não é vergonha nenhuma não. Mas parece que a pessoa não... Bom, pastor, mas nós estamos confiando que Deus vai operar um milagre. Eu falei, amém. Mas nós também já estamos aí, pastor, porque tem um desejo no meu coração e no dele, também da gente adotar. Eu falei, bem. Então, amém. Fé em Deus, mas vai adotar e tal. Então vamos sentar, vamos conversar mais um pouquinho que a gente vai chegar lá no final. Pastor, porque nós vamos adotar uma criança, já fomos até ver a situação e tudo e tal, mas nós estamos acreditando que Deus vai operar um milagre. Amém, irmão, amém, amém, glória a Deus. Saí daquele gabinetezinho ali rápido, mas muito feliz, muito contente. E daqui a pouco recebo no zap, pastor, estamos nos preparando. Esse final de semana eu não pude nem ir, porque vamos usar aqui um nome hipotético, não é esse o nome da criança, porque Pedrinho vai chegar, Pedrinho está chegando. E nós aprontamos o quarto, montamos os móveis, Pedrinho está chegando. E na hora H, Pedrinho não chegou.
problema. Aí você, como discipulador, né? Cheio de fé, fala, caraca, meu irmão, agora a irmã vai desmoronar. Agora a irmã não aguenta esse tranco, meu Deus do céu. Senhor, guarda a irmã, Senhor, protege a irmã, Senhor, segura a irmã lá. Aí você encontra no outro domingo com a irmã, e aí, pastor? Estamos firmes aí na promessa, hein? Acreditando, não deu certo, nós ficamos tristes mesmo, entendeu? Entristecemos um pouquinho, mas nós estamos aí, acreditando que Deus vai operar um milagre. Aí eu falei, rapaz, acho que a irmã está com mais fé do que eu, gente. Ana está vivendo esse momento. Ana está vivendo esse momento contrário, tudo vai dizendo que não. Mas ela está aos pés do Senhor e está buscando. Ela tem uma infertilidade, ela não pode gerar. Ela está sofrendo. Qual é a decisão talvez que ela tenha que tomar? Se o meu marido acha que é melhor do que 10 filhos, a outra está me espizinhando, sei lá, de repente sair de casa, cometer uma loucura. Não, ela está aos pés do Senhor, ela está buscando. Ela está crendo que aquela que chamou ela vai sustentá-la até o final. Aquele que prometeu vai cumprir. Na outra história nós estamos vendo um rei que foi chancelado pelo próprio Deus, está à frente do povo, mas ele está acreditando que se o holocausto for queimado, ele vence. Mas se o holocausto não for queimado, a derrota é certa. Aí, se você está com a sua Bíblia aberta ainda em Provérbios, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Passa aquela situação toda. O profeta repreende Saul. E aí o filho do homem vai falar assim: disse, pois, Jônatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisso. Porque para o Senhor, nenhum impedimento há para livrar com muitos ou com poucos. O que o pai não aprendeu sobre Deus, o filho, em pouco tempo, vem e dá uma aula. Ferão, não é no armamento que nós estamos, não é com a quantidade que nós estamos, não é nada disso. Quem vai trazer a vitória não é o holocausto queimado, quem vai trazer a vitória é Deus. Quem determina a palavra de vitória não é o que você faz, não é o seu esforço. E ai de nós que se dependêssemos do nosso esforço, do nosso merecimento para receber alguma coisa de Deus. E aí faça uma autorreflexão. O que você receberia se fosse por merecimento? Eu nem gosto de pensar nisso, porque eu estaria arruinado. Se fosse por meu merecimento, eu estaria arruinado. Oh, graça e misericórdia maravilhosa, bendita. Aí Jonatas fala assim: campeão, nós vamos subir. Ele vai, já arma a estratégia, nós vamos subir por uma penha. Sabe por quê? Porque não vai ser eu e você, rapaz. Vai ser eu e você e mais um, que esse um é a maioria. Quem vai estar conosco é Deus. Deus estará conosco. E isso nos basta. Eu estou aqui essa noite para te dizer que se Deus estiver do teu lado, basta. Basta. E não é por aquilo que fazemos, e graças a Deus por isso. Queridos, muitas das vezes a nossa ação, mediante as circunstâncias, é mais ou menos como uma historiazinha que a gente conhece e a gente recrimina tanto, né? Olha o que causa essa falta de conhecimento de Deus. Um jovem está andando e vai se encontrar com Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. E chega lá cheio de conversa. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus já está olhando para ele assim, tá? Esse camarada está meio...
Fala o seguinte, meu irmão, está me chamando de bom porque bom só tem um. Dá logo um cortezinho nele de leve. Bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Mas faz o seguinte, você tem guardado os mandamentos, aí ele é mais ou menos que nem a gente, né? Aqui não tem, só deve ser eu mesmo. Pastor, dou o dízimo, vou na ceia, faço visita no hospital. O camarada começou a fazer a relação. Parece um contrassenso, né? Ele procura Jesus, a gente olha e fala assim, pô, cara, se o cara procura Jesus para perguntar sobre vida eterna, ele tem uma profundidade de Jesus tremenda. Entenda bem a situação, ele está indo até Jesus para perguntar para Jesus, Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Então quem está diante dele, tem para ele o quê? Aí Jesus fala para ele assim, fala o seguinte, no critério religiosidade tu tá, faz o seguinte, vende tudo que tu tens e vem após mim. Aí o camarada entristece. Mas como é que é? Não dá para entender. Se você vai ao rei, se você está conhecendo que ele pode te dar uma vida eterna, que ele pode te proporcionar uma vida eterna, você tem a oportunidade de receber uma palavra dele, larga tudo e segue-me. Como é que você vai se entristecer, meu irmão? Que loucura é essa? Mas é muitas vezes o que acontece conosco. Eu tenho, às vezes, preocupação. Eu tenho muita preocupação. Às vezes as pessoas falam comigo, cara, tu se cobra demais, você... Mas eu tenho uma preocupação, porque a gente canta alguns hinos e eu não sei se a gente presta bem atenção, né? Tem um hinozinho que é uma pérola. Se Deus fizer, se Ele não fizer, é mesmo, é? É mesmo. Se Ele não fizer, Ele é Deus mesmo. Se Ele não curar, Ele é Deus mesmo. O homem está diante de Jesus, meu irmão, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O homem fala para ele, vende tudo o que tens e segue-me. Ele entristece. Quantas vezes nós temos conhecido o Deus que cura, né? O Deus que liberta, me libertou. E me libertou. O Deus que muda toda uma estrutura, né? E às vezes eu fico olhando para mim, na cama, deitado com a minha esposa, e falo, rapaz, da onde nós viemos? O que nós estamos conseguindo viver hoje? Aí fica um olhando para o outro assim, bobo, assim, e fala assim, é Deus mesmo, né? É graça. É misericórdia. Fica dois bobão rindo assim. É graça, né? Misericórdia. E Ele ainda está dando mais para a gente. A gente está igual o salmista, né? Ficamos como quem sonha. A nossa boca enche de riso. E nós estamos conhecendo esse Deus. Mas e o Deus que permite eu passar pela situação adversa? Ou, quem de nós aqui essa noite gostaríamos de estar vivenciando a situação de Ana? Então eu estou aqui nessa noite para te dizer, e vamos ser breve para nós encerrarmos, eu estou aqui para te dizer essa noite que essa sua decisão talvez não seja a decisão que Deus está orientando para você. Talvez não é essa a decisão que Deus quer que você toma diante dessa situação que você está vivendo. E aí o sábio vai dizer que se a gente toma a decisão precipitada, a gente está pecando. Então, que tal nós pararmos essa noite, começarmos a meditar e falarmos, Senhor, orienta para que eu tome a minha decisão.
Senhor, fala. Senhor, que a sua boca se abra nesses dias para me direcionar nessa decisão que eu tenho que tomar. O triste dessa história é saber que depois que o homem acaba de oferecer o holocausto que não era para ele oferecer, ele acaba de oferecer e olha, Samuel está chegando. Isso tem um outro ensinamento para nós essa noite. Quem fez a promessa para você não atrasa. O problema é que você quer Deus no teu tempo, e aí no teu tempo ele não entra. É você que precisa entrar no dele. Deus não vai entrar no teu tempo. Você precisa estar no tempo dele, é o contrário. Quem te fez a promessa não mente e não atrasa. Não acredita nessa loucura que o pessoal fala aí fora, Deus tarda, mas não fala, Deus tarda nada. Deus é certo em tudo que faz, a hora que ele chega é a hora certa de chegar. Ou você já não ouviu falar de uma história que Jesus está andando, está caminhando, e alguém vem por trás dele e fala, Senhor, aquele que tu amas está enfermo, ele vai morrer. Jesus, ele vai morrer. E o homem continua a caminhada dele, continua curando, continua libertando. Agora já era, Senhor, morreu. Aí as pessoas olham a situação, morreu, Senhor, agora acabou. Falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque se conhecesse, saberia que diante deles está... Olha o que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade... Ele é a vida. Então Lázaro não morreu, meu. Lázaro está dormindo. É por isso que ele fala assim, vamos lá, porque ele está dormindo. E as pessoas não entendem, mas como dormindo? Senhor, já está de 4 dias, está nada, ele está dormindo. Quem está diante dele é a vida. E aquele apavoro todo, aquele estardalhado, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria... Marta. Estou esse tempo todo com vocês aí, trilhando essa jornada, essa caminhada com vocês. Marta, Marta, por favor, Marta. Para um pouco dessa agitação toda, dessa correria toda. Para um pouco para me conhecer, Marta. Para cavar meu coração, Marta. E aí ele chega adiante e fala, tira a pedra. E grita o nome do defunto lá dentro. Lázaro, vem para fora. O que você precisa saber é que essa noite basta uma palavra dele. Basta uma palavra. Nessa situação que você está vivendo, basta uma palavra dele. É ele ordenar e acabou, mudou toda a situação. E eu quero fechar a ministração dessa noite usando um texto que eu sou... Eu trago esse texto, esse versículo, essa parte, Hebreus 13, versículo 5, só a parte B. Não, pode deixar, do jeito que está aí, pode deixar. Essa última parte desse versículo, eu vou marchando a minha vida evangélica com ele. Porque quando está apertado, que eu tendo a... Senhor, eu sei que tu está comigo. Está difícil, pai. Está difícil. E você passa por uns momentos desses assim, né? Passa por uns momentos, né? A nossa vida nos proporciona momentos assim, né? Eu já tive alguns, né? A gente olha, por exemplo, hoje eu tenho prazer, alegria, eu estou aqui ministrando, lá está minha filha, agora já uma mulher casada e tudo. Mas há uns tempos atrás, ainda como bebê, deu um susto na gente violento, né? E aí a gente leva para um exame de rotina, e a doutora olha e fala, o caso é grave, o caso é sério. Deu um birimbolo lá com medicamento, um excesso de dosagem que ela tomou, atingiu os rins, problema. A mãe pira da cabeça, a gente pega daqui, leva para lá, leva... Mas você está caminhando, Senhor, tu está comigo, Senhor. Só tenho uma, pai, tu não me deu ela para me tirar ela. Mas nós estamos caminhando. Senhor,
Esse versículo é o versículo que pauta a minha vida e eu queria te encorajar que ele pautasse a sua vida também. O versículo vai dizer assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Olha o que ele tem dito. Isso é o próprio Deus falando para mim e falando para você essa noite. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Quem está falando não é o pastor. Porque pode ser que um dia você ligue para mim e eu não consiga te atender. Quem está falando isso para você é o próprio Deus. É o próprio Deus que está falando isso para você. De maneira alguma te deixarei. Eu não vou te deixar. Mas pastor, a situação está apertada. Ele não te deixa. Pastor, parece que está tudo dando o contrário. Parece que está desmoronando tudo na cabeça. Não te deixo. Pode olhar para o lado que ele está aí. Pastor, agora dessa vez eu acho que ele abandonou. Jamais te abandonarei. Eu jamais te abandonarei. Queridos, pare mais um pouquinho para buscar a Deus antes da decisão que você tem que tomar. Não decida precipitadamente. Você pode voltar o versículo lá, o primeiro versículo de Provérbios, amado? Não é bom. Deus te trouxe aqui para dizer isso para você. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Por favor, pense mais um pouco. Eu não sei para quem Deus está ministrando nessa noite aqui. Pense mais um pouco. Me busque mais um pouco. Porque eu estou contigo. Não te deixarei. Não te abandonarei. Não decida pelas circunstâncias. Saul é muito claro. Ele olha e fala: eu olhei e as circunstâncias me fizeram oferecer. Você não vive por circunstâncias. Você não vive por circunstâncias. E ao preparar essa ministração, eu posso falar porque eu estou vivendo isso. Eu vivo isso a cada dia. Nós montamos uma loja. E eu não sei se o pastor Paulo pegou o início de tudo. E a lojinha, se entrasse eu, saía minha esposa. Se entrava a minha esposa, saía eu. E ali nós começamos, fazendo um salgadinho e tal. E a tia da minha esposa, fez uma lojinha que era para botar uns negocinhos lá de enfeite que ela faz. Produtos artesanais para vender. Mas não deu certo. E ela veio me procurar. E ela falou assim: eu estou querendo alugar a loja. Eu falei: você já arrumou alguém para alugar? Sou eu. Pô, mas você está brincando? Eu falei: não, sou eu. Eu que vou alugar a loja. A senhora, na verdade, não fez a loja para a senhora fez a loja para mim. Porque já era uma promessa de Deus para mim, eu vou trabalhar aí dentro. Mas você está falando sério? Pô, já estou indo, inclusive comprar estufa, comprar as coisas que tem que comprar, eu vou montar uma lojinha aqui dentro. Amém, então eu vou te alugar por tanto. E aí a coisa começou a tomar uma proporção, eu falei: Deus, agora não dá mais, aqui dentro não tem como. Como é que vai ficar 3 pessoas aqui dentro? Não dá. Vai ter que entrar e as pessoas pediam: tem como fazer um pão com ovo? Tem. Aí eu saía correndo lá para casa, fritava o pão com ovo lá em casa e voltava para a loja. E aí a sogra um dia falou assim: o rapaz está entregando a loja do lado, ele não vai poder ficar mais. E eu não sei o que eu vou fazer. A senhora não sabe o que vai fazer. Ora a bola. Comigo agora. Olhei, uma big obra para fazer. Falei: Jesus da glória. Chamei o pedreiro, falei: tu cobra quanto? Ele: X. Eu falei: mete esse barranco para baixo mesmo. Aumenta essa, porque a loja em si era pequena, mas tinha um barranco. Falei: arranca esse barranco, que o negócio vai ficar bonito.
E está todo mundo passando e olhando por baixo para saber o que é, olhando por baixo para saber o que é. Daqui a pouco abriu uma lanchonete. E aí nós começamos. Amanhã nós estamos trabalhando até o período do almoço, até 2h, e vamos fechar para uma obra que vai ficar uma lanchonete. Depois você vai ter que ir lá, pastor Paulo, para ver. Meu irmão, eu tô. A minha esposa hoje falou para mim assim: tu tá que nem gerando uma criança. Eu falei, meu irmão, tô doido para ver isso, mas já compramos o material, tá todo, o material tá lá, as pedras mármore tá lá, tá tudo lá, os pisos, vai ser piso até o teto, rebaixamento, tá tudo lá, tá tudo comprado, tá uma coisa linda. E a gente fica olhando, eu sou do Complexo do Alemão, eu sou de uma comunidade. E a gente olha e fala assim, Deus, o que é isso? Aí você trabalha o dia todo e você vai fechar, e quando você fecha à noite, que você senta em casa, você olha e fala, Deus, como que a gente conseguimos fazer isso, Pai? E aí você precisa agradecer a Deus, obrigado, Deus. Cada dia a gente vai vivendo um milagre, cada dia a gente vai vivendo uma promessa que Deus fez para nós, cada dia um milagre, e a gente olha e está do nosso lado assim, meu irmão, tá brabo, tá fechando tudo, cara, vai meter uma obra desse porte aí, meu irmão, a situação está complicada, o país está apertado. Querido, eu não sei se é problema de miopia, eu preciso do óculos para perto. Eu não sei se eu tenho algum problema de vista, mas eu ainda não consegui enxergar a crise. Não deu para ver ainda. Mas não é porque eu mereço. Não é porque... Eu costumo falar para minha cunhada, e diga-se de passagem, uma das melhores salgadeiras que a Nova Brasília já conheceu, a minha cunhada. A menina nasceu, minha sogra, Papai do Céu levou, mas deixou a abençoada com uma mão santa para salgado. E eu sento com ela e falo, não é pela sua habilidade para o salgado. Não é para a minha habilidade que eu tenho de mexer lá no liquidificador e fazer um açaí. Não é. Por melhor que seja o seu salgado, por melhor que seja o suco que nós vamos fazer, por melhor que seja o açaí que eu consiga bater, não é por nada disso. É porque um dia nós escolhemos alguém para gerenciar essa casa e ele é o melhor gerente que você pode escolher para o seu negócio, é o melhor gerente que você pode escolher para a sua vida, porque ele não permite que você veja a crise. A crise está passando e nós estamos, avançando. A ponto de, nós tivemos uma experiência agora, pastor Paulo, e eu quero encerrar aqui com essa experiência. O freguês chegou na loja e nós falamos assim, olha, o salgado, nós tivemos que aumentar ele. Nós aumentamos assim, um absurdo, né? O salgado era R$1,50, nós passamos ele para R$2. Aí o freguês botou a mão na cadeira e falou assim para mim, pô, até que fim, meu irmão. Caraca, já não aguentava mais comer salgado aqui a R$1,50. Poxa, graças a Deus você aumentou isso. Você ouviu isso de um cliente. Por que eu estou te contando essa experiência, querido? É Deus honrando. É Deus estendendo a mão e abençoando. Sabe por quê? Não é bom proceder sem refletir. E preca quem é precipitado. Todas as decisões que nós vamos tomar lá, todas elas. Senhor, sinaliza aí, Pai. Senhor, fala. Tivemos agora para comprar o maquinário novo. Já vendemos o velho, vamos comprar o novo, botar os maquinários novos lá. E aí eu já fui para o centro da cidade já sabendo onde era a loja. E aí, né, levei a esposa do lado, mas a esposa era só de tiracolo. Mas sabe como é que é a mulher, né, meu? Homem é ruim para compra, mas mulher... Aí eu falei, é a loja tal. Ela, calma, aqui também tem. Aí entrava, meia hora na loja. Tem que voltar, mulher, eu tenho que dormir ainda para descansar, para voltar para o trabalho de noite. É a loja número... Calma, do outro lado da calçada tem também. Nós andamos em umas 8 lojas. Aí eu cheguei na minha loja. Falei, é aqui. A vendedora apertou minha mão, me abraçou. Falei, é aqui. Ela, qual o preço do balcão?
X. Da geladeira, X. Da vitrine, X. Ela olhou a tabela e falou assim, qual que é o lugar mais barato? Lá onde eu te falei, vamos voltar e comprar lá. Sim, senhora. Vamos lá. Quanto ele dá para pagar? 3 vezes. Aquele lá dá 6. É mais barato, dá 6 e me entrega no dia que eu quero. Volta lá. Tudo que resolvemos lá. Senhor, nos orienta, nos dirige. Toda decisão tomada é debaixo de uma orientação de Deus. Eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite e Ele certamente falou com alguém aqui. Querido, não toma a tua decisão precipitada. Não toma a tua decisão sem refletir mais um pouco. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. E quem está com esse algo melhor para te entregar essa noite é aquele que diz que nunca te deixará, jamais te abandonará.